Boa noite, estamos aqui para falar sobre o nosso TCC, que é o trabalho de conclusão do curso de licenciatura em matemática, sobre orientação do professor mestre Felipe Albino. Eu me chamo Débora. Meu nome é Sandra. Claudinei, o título que a gente vai falar é a utilização da resolução de problemas da interpretação de dados estatísticos para alunos do nono ano do ensino fundamental. A estatística é uma ciência muito presente na vida da humanidade. Por isso é essencial que o aluno da educação básica tenha acesso a esses conhecimentos desde os tempos iniciais do ensino fundamental. Muitas notícias com dados estatísticos são apresentadas pela mídia de forma distorcida, ocasionadas pelo uso da escala inapropriada ou tipográfico indevido, assim como a falta de legenda. Essas artimanhas são realizadas propositalmente pelos veiculadores de informação, objetivando favorecer o produto ou notícia apresentada. Por isso, as instituições de ensino devem proporcionar um ensino de qualidade que seja eficiente para ensinar estatística de forma prática e compreensível. E, para isso, devem utilizar técnicas que extinguem a criatividade e a autonomia do aluno. A resolução de problemas é uma metodologia de aprendizagem que possibilita ao estudante relacionar os conceitos matemáticos e a sua realidade, ajudando a compreender e lidar com os fatos. Dessa forma, foi criada uma série de atividades envolvendo maneira que o aluno pudesse atuar como um ser pensante e pudesse analisar de maneira a refletir, além dos dados apresentados. Puderam ter uma percepção de como os títulos, escalas e tipos de gráficos utilizados podem induzir o eleitor a uma interpretação equivocada e como o público entrevistado pode influenciar nos resultados. Com as atividades também analisaram situações de cunho social, como a desigualdade do país e a situação da pandemia de coronavírus. Quando os alunos são desafiados a resolver e a construir problemas matemáticos, eles exercitam a experimentação e criam estratégia, buscando diversos caminhos até solucionar a questão, contribuindo para uma aprendizagem eficaz e real. Vou falar um pouco sobre os problemas de pesquisa, o objetivo do trabalho e a metodologia utilizada. O objetivo geral é estabelecer a importância da utilização da resolução de problemas no ensino da probabilidade e estatística para ensino fundamental 2. Pesquisar sobre como a resolução de problemas, como atuar no ensino da probabilidade e estatística para o nono ano do ensino fundamental, mais especificamente relacionando ao conteúdo de análise e interpretação de dados estatísticos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso será realizada uma pesquisa junto aos meios de comunicação em massa, mais utilizado pelas pessoas nesse ano de 2020, ou seja, a internet e até a própria televisão. Nessa pesquisa serão consultadas notícias divulgadas recentemente. Para enriquecer a pesquisa, será realizada uma revisão bibliográfica fundamentada na pesquisa descritiva. A escola escolhida para a implantação desse trabalho é o Colégio Evoluções, uma escola de educação infantil, que fica em São Vicente, no estado de São Paulo, né? A professora Claudineia se disponibilizou a estar aplicando esses exercícios feitos por nós sobre os temas atuais. Eu vou falar sobre o ensino da estatística. O significado da palavra estatística, enquanto a ciência refere-se ao conjunto de ferramentas para obter, resumir e extrair informações revelantes de dados, enquanto avaliar padrões mostrando pelos mesmos, planejar levantamento de dados ou delinear experimentos, comunicar resultados de pesquisas quantitativas, porém, quando apresentar aos alunos o ensino fundamental a estatística, assume o papel de formar cidadão, pois ele tem o poder de transformar o pensamento determinístico
do aluno em pensamento estatístico. E, com isso, ele pode ampliar a maneira de pensar, incluindo o mundo na incerteza da possibilidade de resumir, ou a possibilidade de resultado. A estatística está diretamente relacionada à cidadania. E para que essa ligação seja eficaz, é necessário que a educação dê ferramenta ao seu aluno para ele confrontar o conteúdo da escola com problemas variados no mundo real. E que esse aluno tenha a liberdade de escolher sua própria estratégia para encontrar a solução, a dificuldade de interpretação de dados estatísticos. Atualmente é fácil criar gráfico, porém, para ser considerado alfabetizado estaticamente, o aluno deve saber ler, construir, é preciso saber ler, analisar, compreender, resumir dados de modo que possa contar algo sobre ele. A resolução de problemas na educação básica. A matemática muitas vezes é vista pelos alunos de forma assustadora. Isso acontece pela falta de contextualização que afasta o conteúdo matemático da realidade e ensinam como e por que o conteúdo desse aprendidos é tão importante ensinar a matéria em si. A resolução do problema de uma ferramenta é utilizada para gerar essa contextualidade. Bom, a primeira atividade que a gente desenvolveu foi essa reportagem, dá para ver aqui, sobre candidatos a vereadores que se reelegeram. Essa reportagem, apesar de organizar os dados de maneira simples e clara, apresenta uma série de dados estatísticos que pode ser comparado e analisado pelos alunos. Seria um exercício de investigação de dados. Então, propomos essa atividade para os alunos. Na sua opinião, qual o objetivo da reportagem acima citada? Qual a relação do gráfico cargos e disputas com o gráfico candidatos novamente? Comparado os dados do ano 2016 e 2020, o número total de candidatos a vereadores aumentou ou diminuiu? Analisando esses dois gráficos, é possível saber com precisão, dos 47.489 candidatos à reeleição, quanto deles pretende ser vereador? Então, nota-se que os alunos não tiveram dificuldade em responder ao objetivo da reportagem, sendo que as respostas ficaram bastante próximas ao assunto, que era a intenção de reeleição pelos vereadores. Esta era uma informação que estava explícita na imagem, porém, grande parte dos alunos ainda não teve essa percepção. Quando questionado quanto ao número de vereadores, se aumentou ou diminuiu de 2016 para 2020, os alunos tiveram uma resposta mais positiva, sendo que a maioria conseguiu extrair essa informação de forma autônoma. Esta atividade proporcionou bons resultados, sendo que os alunos participaram ativamente e se esforçaram para entender os exercícios propostos. Não foi necessário aplicar conteúdos vistos anteriormente, apenas uma análise mais detalhada dos gráficos era suficiente para desvendar os problemas apresentados por nós. Então, a professora Claudineia aplicou os exercícios de forma online e os alunos foram respondendo e tirando as suas dúvidas. A segunda reportagem fala sobre a taxa de desemprego. Analisando essas informações e realizando uma reflexão sobre esses dados apresentados por nós, os alunos puderam analisar muito além das taxas de desemprego no país. É possível verificar como o desemprego se comporta na região e analisar. Em cima dessa reportagem, fizemos novamente mais uma atividade para ser respondida pelos alunos. Em sua opinião, qual o objetivo da reportagem? Você considera que tipo de gráfico utilizado foi uma boa escolha? Você utilizaria outro gráfico? Você utilizaria outro gráfico? Você considera o título da reportagem adequado? Qual o título que você sugeria? Você percebe algum tipo de desigualdade na taxa de desemprego? Então, fizemos essa pergunta para os alunos, né? Que foram respondidos por eles. Então, essa questão já exigia um pouco mais dos alunos.
sendo que os mesmos deveriam verificar os tipos de gráfico existentes para substituir o gráfico em barras da reportagem. Alguns alunos até sugeriram aqueles gráficos em pizza, mas se deram conta que seria muita informação para colocar naquele gráfico e levou de pizza. Levou até um certo tempo para que os alunos compreendessem que a região de que Rondônia é uma exceção, porque faz parte da região do norte. Então, ela tem a menor taxa de desemprego. A maioria dos estados, a parte de baixo do gráfico, pertence a essas regiões. Após chegar a essas conclusões, com o auxílio da professora, todos os alunos concordaram que o título da reportagem não é bom e induz os leitores a erros. Tá, agora nós vamos falar um pouquinho do terceiro assunto, que é o gráfico sobre o coronavírus, né? Na questão, os alunos do 9º ano, todos eles, no momento, estão passando por essa pandemia. O site escolhido foi o SEAD, que é um portal de estatística do Estado de São Paulo. Ele tem parceria com o governo do Estado. Ele divulga boletins diários, que é essa figura, tá? Que tem no gráfico a comparação com a totalidade dos casos positivos. Assim, os alunos desenvolvem a capacidade de refletir sobre a situação da contaminação em si. Ele gera a chance de aparecer uma discussão entre os alunos, tentando ter a conclusão que se tem veracidade esse gráfico, né? Aí, no gráfico 5, a apresentação é o total de casos no estado de São Paulo. Isso é possível os alunos analisarem em quais meses teve o aumento, tá, de casos. Só do simples olhar, os alunos têm a impressão que os casos aumentaram, mas eles têm que ter o discernimento de ver que são casos acumulativos. É a somatória dos casos anteriores. Na figura 6, está sendo demonstrado a situação do Estado, como o vírus está se comportando. E ainda é possível fazer a comparação dos gráficos, defrontando o número de casos com o número de óbitos. A verificação pode ser realizada ou foi na forma visual. E no gráfico 7 são os números de óbitos pelo Covid-19. Nesse momento vivido no mundo atualmente, é essencial que os alunos saibam interpretar os dados estatísticos, assim saberão analisar sobre as notícias que ouvem na TV, em jornais, em qualquer outro veículo, se tem veracidade no assunto. Ou seja, saberá pela estatística como atuar em situação para o seu melhor saber. Nesse caso, a professora, certo, ela montou um problema em relação a esses gráficos. Esse problema, ela pede, coloque em ordem crescente os países apresentados e o estado de São Paulo quanto ao número de casos. Aí ela pede para os alunos considerar a população totais. No gráfico tem o local, que é o Brasil, Estados Unidos, Itália e São Paulo, e é para calcular a porcentagem dos casos positivos de cada local em relação à sua população atual. Com esses dados em mão, ela pediu para responder o gráfico de porcentagem de contaminação em relação à população, certo? Que segue o mesmo padrão do gráfico representado acima, porque eles têm que ter a noção do estado de São Paulo em relação ao Brasil e em relação a outros países, que nem está aqui, os Estados Unidos e a Itália, em questão de quantidade de população. Para essa atividade, além da interpretação dos gráficos e dados estatísticos, os alunos tiveram que colocar em prática outros conhecimentos matemáticos na primeira questão. Os alunos tiveram que colocar em ordem crescente os países quanto ao número de infectados, e essa atividade aparentemente simples gerou dúvida entre os alunos, pois no gráfico de linhas é necessário que os alunos fiquem atentos à cor que representa cada país e à variação que o gráfico apresenta ao longo do tempo. A resposta inicial de um aluno foi a ordem descrita na legenda, porém a educadora explicou como a análise deveria ser realizada para alcançar a resposta correta. O último assunto selecionado foi propositalmente para atrair a atenção dos alunos, foi o futebol. A reportagem para esse assunto foi retirada de um blog esportivo da autoria de Cássio Zirboli. A notícia, cujo título é Os primeiros dados da pesquisa da torcida no Ibope em 2017
Eu, comparativo com 2014 e 2010, trouxe uma comparação entre o número de torcedores dos times principais do Brasil. Aí a atividade aplicada foi colocada na sala de aula para os alunos, com essas questões. Em que posição o seu time preferido está presente no gráfico? Qual o time que teve o maior crescimento no número de torcedores em 2017? Qual o time que teve o maior decrescimento de número de torcedores em 2017? E qual o time que manteve a torcida mais estável entre 2010 a 2017? Aí, agora faça a pesquisa com seus colegas. Aí foi feita essa pesquisa, né? E eles conversaram entre eles, e depois teve essa pergunta: o seu gráfico tem o mesmo perfil gráfico nacional? Ele segue o mesmo padrão? Quais as principais diferenças? Qual o motivo dessa diferença? E foi nesse assunto aí. Bom, agora eu vou falar sobre as considerações finais, né? Após esses exercícios aplicados por nós, junto com a educadora, notamos que a maioria dos alunos sabe interpretar os gráficos de maneira superficial, mas não sabe ler entre os dados e além dos dados. Essa dificuldade estão relacionadas à falta de aplicação de prática de conteúdo que aprendem, e certamente isso acontece devido à maneira como o conteúdo é ensinado atualmente pelos educadores, resultando em um aprendizado mecanizado. Desta forma, é preciso criar mecanismo que ajude os estudantes a aprimorar suas habilidades de relacionar informações, suas capacidades de filtrarem aspectos importantes de representação e de extrair significados. Essas habilidades garantem que os alunos adquiram emancipação política e formem-se cidadãos conscientes. Fim. Passou 2 minutos.